Hoje é um dia especial no calendário cristão para todos nós, né? Hoje é um dia... Na verdade, há algum tempo eu venho pensando sobre isso, né? E a Páscoa deveria ser mais celebrada pelos cristãos do que o próprio nascimento de Cristo, não é? A Páscoa é para a gente ressurreição, é salvação, é esperança de vida nova. Estamos aqui felizes, né? Deus vai nos abençoar hoje, com certeza, com a ministração do professor Bruno. Vamos orar ao Senhor. Deus, louvamos o Teu nome, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Te louvamos, ó Deus, que Tu és bom, Tu és maravilhoso, a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua bênção dura para sempre, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua boa mão, Senhor, sobre a vida do Bruno, que vai ministrar sobre nossas vidas, Senhor, nesta noite, a respeito do Teu servo Davi, Senhor, um homem segundo o Seu coração, ó Deus. Abençoa o Teu servo, ilumina, Deus, a sua mente, o seu entendimento, para que ele possa, Deus, trazer para nós, Senhor, uma lição abençoada, Senhor, edificadora, uma lição, Senhor, esclarecedora, Senhor, que, sobretudo, Deus, nós, essa noite, possamos nos alegrar com a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por tudo, pela presença dos nossos amigos que estão aqui, pelos internautas que estão nos assistindo. Ó Deus, que Tu possas também alcançá-los, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor, sintonizados aqui na Escola Bereana, Senhor, que Tu possas, ó Deus, com a Tua longa mão alcançá-los e abençoá-los, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, antes mesmo da gente começar a nossa ministração aqui hoje, antes de pedir para ministrar, eu vou pedir para vocês guardem essa data aqui. Esse é o primeiro evento macro da nossa Escola Bíblica Dominical. Quando a gente fala de Escola Bíblica Dominical hoje, eu gosto de falar de Fábrica EBD também, né? Que a Fábrica EBD é um grande portal que congrega todas as iniciativas que nós temos aqui em termos de estudo bíblico. Esse ano, a nossa maratona vai falar sobre posicionamento. Eu acho que eu vou abrir, Vânia, eu sei que é coisa, mas eu vou abrir aqui para pedir, para ver os temas. Vou dar um spoiler dos temas aqui para vocês terem ideia de do que vai rolar aqui nesse evento. Deixa eu pegar aqui rapidinho no grupo aqui é muita coisa boa, gente, muita coisa boa mesmo. Deixa eu verificar. Perdão, não estou vendo aqui. Dirigente, só um minuto só, por favor. Como a gente está falando sobre posicionamento, eu deveria ter feito isso antes, mas vamos lá. Dirigente. Já vou aqui. Marquem essa data. Só vou dar aqui um spoiler aqui dos temas que vão ser ministrados nesse dia. Está aqui. Bom, nós teremos aí o pastor Gilson Paulo, que vai ministrar para nós sobre ética cristã e a pós-modernidade, pontos e contrapontos. A professora Nel Cavalcante, de Belo Jardim, lá de Pernambuco, como vocês sabem, um evento na maratona, um evento multicapital, não é? Um evento que tem transmissão de outros estados. A professora Nel Cavalcante vai falar sobre preparando nossos filhos para um mundo anticristão. E a palestra local, na programação local, nós teremos a seguinte palestra aqui, vai ser ministrada pelo líder da juventude, o pastor Gabriel Pinheiro. Vai falar sobre onde estão os cristãos, por que não podemos nos omitir da sociedade. As outras palestras são o pastor William Miranda, lá de Brasília, vai falar sobre cristianismo versus indústria cultural. O pastor Rafael Moraes, de Curitiba, vai trazer pluralismo, inclusivismo e exclusivismo. O que são essas correntes? E, por último, o nosso querido professor Túlio Pereira, que é o dirigente da EBD de VEC Alphaville, vai falar sobre a ousadia de pensar diferente num mundo de extrema complexidade. São temas interessantíssimos, que têm uma conexão muito forte. A ideia é realmente a gente falar sobre posicionamento, né? Então, guardem essa data. Vai valer muito, mas muito mesmo a pena. À medida que a gente for se aproximando aqui, não só no púlpito da igreja, como aqui na Escola Bereana, nos nossos diversos grupos, de WhatsApp, nas nossas redes sociais, nós vamos dar mais detalhes sobre essa programação, mas tenho certeza que vai ser grandemente abençoador. E vou aproveitar também, eu sei que isso não está aqui para nossa... aqui para anunciar,
não está aqui como anúncio formal, mas no dia 27 de abril a gente vai ter a live, a primeira live, porque a gente teve um podcast, não foi uma live, né? Uma live sobre o NPC, o nosso Núcleo de Estudos de Política e Cidadania, falando sobre esse livro aqui, ó, Poder Global e Religião Universal. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Esse cara que escreveu um livro, Juan Cláudio Sanahurra, acho que é isso que se chama, o nome dele, Sanahurra, né? Não sei, ele é um sacerdote católico, um teólogo católico, mas, cara, as ideias que esse cara traz aqui chacoalham a mente de qualquer pessoa. É um livro interessantíssimo. Eu estou lendo ele assim, devorando, fazendo várias anotações, porque vale a pena. Então, eles vão falar exatamente sobre isso. Poder global e religião universal. Então, guardem essa data. 27 de abril é quarta-feira, às 21 horas. Bom, esses anúncios estão dados, depois a gente vai falar um pouco sobre a live de Páscoa que vai ter depois aqui da nossa escola bereana, mas eu gostaria de, nesse momento, convidar o nosso ilustríssimo professor, nosso amigo, um homem de Deus, um fera, vai falar para a gente aqui sobre Rei Davi, né? O rei pastor, nosso querido professor Bruno, que eu gostaria que vocês recebessem com muita alegria no coração. Uma salva de palmas. A gente improvisou aqui a sala mais ou menos hoje aqui na correria aqui, porque quando chegamos aqui, depois de algum tempo que fomos descobrir que a gente estava sem energia aqui atrás, mas a energia está aqui atrás agora de mim, né? Deus te abençoe, Bruno. Tá? E aproveitar aqui, né, de novo, saudar com muita alegria, com muita satisfação o nosso decano, homem de Deus, o pastor, né, o nosso querido Paulo Monteiro. Paulo Monteiro é o pai do Fernando, cara. É o pai do Fernando. É só você olhar o Fernando e você vai ver Fernando amanhã. Não, Paulo, sempre um prazer, uma alegria, uma felicidade de vê-lo, pastor. Tá quanto tempo de 90 anos? 2 meses? Que isso, cara. O irmão Paulo é cheio de, tem muita coisa boa para contar. É um homem de Deus. Gente, eu sou muito grato pela vida do reverendo Paulo, que é uma inspiração para todos nós aqui. Eu de vez em quando brinco com o Fernando dizendo isso, cara, eu quero chegar lá com, né, nos 90 assim, lúcido, né, cheio de planos, cheio de projetos, que nem o reverendo Paulo aí. Você chegar com 90 anos, tira o velho do sol, bota o velho do sol, não quero não. Tô fora, quero chegar lá legal. Deus abençoe, reverendo Paulo, prazer tê-lo aqui conosco. Quantos são felizes pela vida do pastor, né? Pastor Paulo Monteiro, Deus abençoe. Amém. Bruna, escracha aí, mano. Pastor. Colocar aqui no teu lado. Tá bom, chefe. Guardar alguma coisa aqui. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o Bruno Fernandes, professor Bruno Fernandes. Eu sou aqui da sede mesmo. Servimos a Deus aqui. E sou grato pela oportunidade, grande responsabilidade de estar aqui falando diante dos senhores e senhoras. Também falar sobre Davi. Aumenta a sua responsabilidade. Se vocês veem minha perna tremer, vocês podem pensar, ele está nervoso. Vocês estão certos. A gente está diante de doutores, mestres, catedráticos. E o tema também, o personagem também é de suma importância e de muita responsabilidade. Nós estamos hoje na lição número 3, vamos falar sobre Davi, o rei pastor. O texto bíblico básico se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1, do versículo 7 ao 13. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 22. Vamos ler o texto áureo. Está aqui já diante de nós. E, quando este foi retirado,
lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Os objetivos desta lição é compreender o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus, conscientizar-se que Davi serviu de modelo para todos os reis que o sucederam, distinguir as atividades positivas e negativas de Davi, inspirando-se em seus bons exemplos. Como eu já disse, é uma grande responsabilidade falar de Davi, porque Davi foi um homem ímpar. Davi foi um homem que escreveu a sua história, que marcou a história da vida dele, da família dele, da região dele, do país dele. Davi, ele marcou Israel para sempre. E falar desse homem é de grande responsabilidade. Quando a gente fala de Davi, a gente percebe a importância de Davi em vários aspectos, mas eu deparei com 3 aspectos de Davi que a gente vê a importância dele biblicamente falando. Davi, a gente vê a importância dele para a igreja, a importância dele para Israel e a importância dele para Deus, nos planos de Deus. Quando a Bíblia vai falar de Davi em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 32 ao 34, a Bíblia fala: o que falar de Davi, Gideão e alguns outros heróis da fé? São homens que eles apagaram a força do fogo, desbarataram exército, tiraram força da fraqueza. Então a Bíblia coloca Davi na prateleira dos heróis da fé. Coloca Davi como que um exemplo de fé para a gente, para a igreja. Mesmo ele sendo um personagem do Antigo Testamento, um personagem, um rei de Israel, a Bíblia coloca ele como um exemplo de fé, alguém que venceu pela fé, alguém que foi dependente de Deus. Então aí a gente vê claramente qual a importância de Davi para a igreja, para nós hoje. E também para Israel. Em Israel a gente percebe, a gente escuta aqui Davi, ele foi o grande rei, o maior rei da história de Israel. Se você vê na própria bandeira de Israel, tem lá uma estrela no meio. Essa estrela é a estrela de Davi, porque ele foi o rei que marcou a história. Foi o rei que marcou Israel em todos os tempos. E para Deus, a gente vê a importância, o próprio Deus apresentando Davi. Quando a gente vê em em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 22, né, o apóstolo falando: eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem o quê? Segundo o meu coração. O próprio Deus apresenta Davi como um homem segundo o coração dele. Essas são algumas prerrogativas que a gente vê sobre Davi. E quando a gente fala sobre um homem segundo o coração de Deus, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Quais são as características de um homem segundo o coração de Deus? Se eu perguntar aqui para os irmãos, a gente pode elencar várias características, inúmeras características. Mas eu elenquei algumas características que a gente vê que essas características fizeram a diferença na vida de Davi. A gente pode encontrar muitas outras, mas a primeira que a gente vê é a obediência. Quando Deus trata com a humanidade, com o ser humano, a gente vê que uma das principais características para ter um relacionamento com Deus é o quê? É a obediência. E a gente vê essas características em Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 16, Davi estava diante de uma situação difícil, de uma guerra, e ele pergunta a Deus o que fazer. E Deus fala: faz assim. E Davi faz exatamente como Deus mandou. E a Bíblia diz que Davi teve vitória, porque ele foi obediente à palavra de Deus.
ele foi direto àquilo que Deus mandou, a orientação que Deus deu. E essa é uma das características de Davi. Davi também ele era um homem que anelava pela presença de Deus. Depois que Davi ascendeu ao trono, uma das primeiras atitudes que Davi toma como rei é o quê? Trazer a arca de Deus, a arca que simbolizava para Israel que a presença de Deus. Onde estava a arca da aliança, ali representava que Deus estava presente naquele lugar. Era uma representação. E a primeira atitude, uma das primeiras atitudes que Davi toma como rei é o quê? Trazer a arca da aliança para junto dele. Davi edificou uma casa para ele e também fez um local para ali estar a arca da aliança, a arca do concerto de Deus. Porque Davi entendia essa representação. Ele não queria ficar nenhum momento distante da presença de Deus. Por isso que ele toma essa atitude que está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, o versículo 1 em diante. Você vê Davi mandando trazer, tirar a arca que estava na casa de Obed-edom e levar para Jerusalém, que era o centro da adoração. Era o centro da comunhão com Deus. Tá certo? Outra característica que é muito forte em Davi, ele ser um ser humano, ele errava, e ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu, nós vamos até falar um pouco mais sobre isso. E outra coisa interessante é que Davi era um adorador. A gente vê várias vezes na Bíblia Sagrada a adoração de Davi. Davi entoando cânticos, Davi entoando salmos, Davi fazendo ações de graças a Deus. Então essas são algumas características de um homem segundo o coração de Deus, algumas características que são fortes e firmes em Davi. E em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, Davi faz uma declaração a respeito do sacrifício. Davi sabia que a adoração a Deus, ela estava entrelaçada com a oferta. E Davi diz, eu não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Porque ele sabia que a adoração estava entrelaçada com a oferta, com aquilo que ele oferecia a Deus. E a gente vê que Davi ele era muito desprendido. E Davi não só cantava ou dançava ou entoava cânticos, ele também adorava a Deus com a sua oferta. E a oferta de Davi era algo que era significativo para ele. Ele deixa bem claro, não vou dar para Deus aquilo que não tem valor. E a gente aprende uma coisa muito interessante de Davi, a gente saber separar a oferta, ela não está ligada à doação. Oferta não é doação. Doação, você dá às vezes o que não precisa. Oferta, você dá aquilo que você precisaria. Doação, você dá o que você não usaria. Mas oferta, você dá o que seria útil para você. Não é verdade? Doação, você doa para quem precisa. Oferta, você doa para quem você. A oferta você dá para quem você quer agradar, a quem você quer honrar. A oferta está mais ligada a você abrir mão de alguma coisa, a um sacrifício, não doação. E Davi ele tinha essa consciência que ele não estava doando para nada para Deus. Deus não precisava, mas ele usava o ato da oferta dele como adoração, algo que custava a ele. Isso fica bem claro, bem firme quando a gente traça a biografia de Davi. Tá certo? E aqui a gente entra no tópico 1, escolhido por Deus. O tópico 1 da nossa revista é escolhido por Deus. Uma das características, uma das coisas que a gente vê é que Davi, ele foi escolhido por Deus antes do seu nascimento. Quando a gente abre a nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, antes disso Deus já tinha falado para Samuel que havia rejeitado Saul e escolhido alguém para levantar para rei de Israel, alguém segundo o seu coração. Mas a gente tem que entender que a escolha de Davi não foi pelo advento da rejeição de Saul. Davi já havia sido escolhido antes do seu nascimento. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 6. Está escrito lá assim, ó, e Jessé gerou o rei Davi.
De repente você pode até se perguntar, mas está falando que gerou o rei Davi, não é por título de informação, que Davi foi importante, Davi foi o principal rei, não. É porque a ideia que a Bíblia quer passar é que Davi já foi escolhido rei antes mesmo de nascer. E a gente prova isso que depois fala que Davi gerou Salomão. E não fala que Davi gerou o rei Salomão, fala só Salomão. Se a Bíblia queria só dar um destaque, uma ênfase, poderia dizer, Jessé gerou Davi que tornou-se rei. Mas não diz isso. Diz que Jessé gerou quem? O rei Davi. Davi já nasceu com essa prerrogativa que Deus havia escolhido ele antes mesmo do nascimento. Existem alguns estudiosos, até alguma tendência, eu já li, vi pessoas falando que o Davi, quando ele estava cuidando das suas ovelhas, o ato de cuidar de ovelha, ele lutar contra o leão, lutar contra o urso, aquilo ali preparou ele para ser ungido. Mas na verdade não. Aquelas coisas todas que ele passou preparou ele para a função, para exercer a função de rei, porque a unção ele já tinha antes do nascimento. Aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus te chamou para você, o chamado de Deus na sua vida vem antes do seu nascimento. Antes de você nascer, Deus já sabia quem você era. Antes de você nascer, Deus já sabia como ia te usar. De repente você está estudando, se preparando, você quer ser um pastor, quer ser um pregador, você quer fazer a diferença no meio social, você quer ser um juiz, um promotor, alguém diferente. Se você tem essa vontade, está estudando, se preparando, você não está se preparando para ser vocacionado. Você está se preparando porque Deus já colocou uma vocação dentro de você. Deus não olha o homem, não nos vê como as pessoas aí nos vê. As pessoas olham para você, de repente, vê você não tem um diploma, você não tem um título, você não veio de uma família nobre, uma família ilustre, e as pessoas olham e falam que você não é nada. Mas quando Deus olha para você, Deus vê que você já é. Aquilo que queima no seu coração, que você tem vontade de fazer, de desenvolver, é porque Deus já colocou isso em você antes mesmo de você nascer. E a Bíblia ainda ratifica, fortalece isso quando a gente vê em Jeremias, no capítulo 1, Deus falando com Jeremias, eu te escolhi e eu te santifiquei antes de você nascer, eu já te santifiquei e te dei por profeta para as nações. Então Deus já tinha escolhido Jeremias antes mesmo dele nascer. Você consegue entender isso? Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Esse desejo que você tem no seu coração de fazer, não foi você que colocou, foi Deus. Era como se Deus falasse, eu te escolhi para isso, para você fazer a diferença nesse mundo. E Davi foi escolhido para isso. Davi foi escolhido por Deus para servir. Salmo 89, versículo 20 diz, eu escolhi Davi, meu servo, para colocar diante do que? Do povo. Escolhido o que? Para liderar. Salmo 78, versículo 70 até o 72. Diz o seguinte, e Deus escolheu Davi, filho de Jessé. Para quê? Tirou de trás das ovelhas e colocou diante do seu povo. E Davi, a Bíblia diz assim no 70 a 72, colocou Davi diante do povo de Israel e Davi os guiou com um coração íntegro. Davi tinha um coração puro, um coração reto diante de Deus. E aí que a gente vê que esse link que a Bíblia faz entre o rei e o pastor. A própria Bíblia diz lá no Salmo 78 que eu falei, que Deus tirou Davi de trás das ovelhas para quê? Para apacentar o povo. Deus deu essa visão de pastoreio para Davi. Que assim como Davi cuidava das ovelhas e tinha zelo pelas ovelhas, Deus queria que ele tivesse zelo pelo povo. Deus queria que ele cuidasse do povo como ele cuidava das ovelhas. O próprio Davi faz esse link também lá em 2 Samuel 24, quando Davi erra diante de Deus, faz o recenseamento do povo, escolhe o castigo, o povo começa a sofrer e Davi fala, Deus, e essas ovelhas que estão sofrendo? Então, Davi foi uma das principais pessoas que fez essa amarração, esse link entre a liderança e o pastoreio.
que hoje a gente usa, os nossos líderes, nossos pastores, os nomes são pastor, e nós somos tidos como o quê? Como ovelha. Essa comparação, ela se fortaleceu através de quê? Da vida de Davi. E Davi foi escolhido para cumprir o propósito de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 22, que nós lemos. A escolha de Davi. Um fato muito interessante da escolha de Davi é que quando a gente vai vendo a história do Davi, os antecedentes, as pessoas que vieram antes de Davi, a gente encontra a bisavó de Davi chamada Ruth. E muito interessante que Ruth, ela veio de Moabe. Ruth veio da terra da maldição. Olha que coisa interessante. Ruth veio da terra da maldição, Moabe. Moabe foi um local que nasceu através de um incesto. Ló se deitou com a sua filha, que teve um filho do próprio pai, chamado Moabe. E desse homem se criou uma terra chamada Moabe. A mulher saiu lá da terra da maldição, veio para a terra da bênção, e agora um descendente dela se tornou rei. E isso às vezes se assemelha muito com a nossa vida. Isso Deus diz, não importa de onde você veio, não importa quem foi sua família, Deus tem uma obra na tua vida para cumprir. E o que Deus tem para você, para cumprir na tua vida, as circunstâncias que de agora ou de trás, não vai impedir o agir de Deus, a proporção de Deus na sua vida. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa diz assim, poxa, eu vim de uma família toda bagunçada. Eu vim de uma família que não era exemplo. Eu vim de uma família que não tinha nada que eu poderia tirar de bom. A família não me deu nenhuma base, mas eu disse para ela, o que foi lá atrás não importa, o que importa é agora, que Deus chamou você para escrever a sua história a partir de agora. Deus tirou Ruth da terra da maldição para quebrar o ciclo, você está entendendo? E Deus te chamou para quebrar o ciclo com o passado e construir uma história nova. Você e os seus descendentes estão na casa do pão, em Belém, na terra, na casa de Deus, e Deus vai te abençoar, você e a sua descendência. Deus simplesmente quebrou aquilo ali, a maldição. Naquela época, a maldição, ela estava condicionada à região. A maldição estava onde? A bênção, na verdade, estava onde? Em Israel, com o povo de Deus. E as regiões estavam sem Deus. A bênção era localizada em regiões, regional. Hoje a bênção não está localizada numa região, está localizada numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, o passado foi rompido, o passado foi quebrado, o ciclo foi anulado, a maldição foi despedaçada e tudo se fez novo. Então nós temos que olhar para a escolha de Deus na nossa vida, como de Davi, com essa prerrogativa, que Deus nos escolheu para que o ciclo do passado, a maldição seja rompida e a nossa descendência seja abençoada, em nome de Jesus. O tópico 1, pastor e músico. A gente já falou sobre as questões sobre pastor, em 1 Samuel capítulo 16, quando... Deixa eu só também pedir. Me ajudem, pastor, me ajudem. Pedir também aqui a ajuda dos amigos. Abrir um leque um pouquinho daquele slide que você deu anterior. O verbo escolher tem como um dos sinônimos separar, né? A gente via lá nossa mãe separando o feijão quando a gente era pequenininho, agora não precisa mais, vem tudo colhido já. Então, você separa ali a parte boa, o resto. Então, quer dizer, esse escolhido, quer dizer, ele nasceu separado. Ser santo. O que é santo? Separado. Então, quer dizer, ele nasceu para ser santo, né? Não era prerrogativa única dele, porque a gente não pode disseminar a ideia de que só você pode fazer. Você falou muito bem aí, nós, quando você falou nós, você abriu o leque. Então, Deus nos escolheu para sermos santos. Então, dentro da oportunidade de ser santo, né, eu passo a ser um escolhido. Mas isso não me dá o direito de, por ser escolhido, esperar que as coisas aconteçam. Davi não esperou que as coisas aconteçam, ele foi atrás. Ele nasceu santo, nasceu separado, mas as oportunidades que ele teve, ele aproveitou. Se ele não tivesse aproveitado as oportunidades, ele chegou no campo de batalha, peraí, o que esse camarada está fazendo aqui? Está desafiando o povo?
Pô, vim aqui trazer um lanche, mas peraí, vamos mudar minha ideia. Se ele falar, só vou embora, tem nada a ver comigo, vocês resolvem isso aí, vocês que são guerreiros, eu nunca lutei com ninguém. Não, ele aproveitou a oportunidade, mesmo sendo escolhido, as oportunidades, nós não podemos desprezá-las. É isso aí que não vai nos colocar. Aí sim, vem a escolha. A escolha vem da santidade, adequada à oportunidade que eu tenho de fazê-la crescer na minha vida. Então, essa oportunidade que eu tenho vai, sim, me separar para esse caminho. E a preparação também, né? A gente se preparar, como o senhor disse, eu até falei, tudo que aconteceu na vida de Davi, as lutas, o leão, o urso, o gigante, o zelo com as ovelhas, tudo isso deu uma prerrogativa, preparou para ele exercer a função, né? Que ele já tinha sido escolhido. Muito obrigado, pastor, pela contribuição. E essa origem da palavra, que é ungido, escolhido, separado e santo, tem essa mesma conotação. Quando a gente lê em Jeremias, que eu até falei no capítulo 1, Deus não falou que escolheu, Deus falou, eu te santifiquei, que vem dessa mesma ideia, né? Que é separar justamente para exercer esse algo. Muito obrigado, pastor, uma benção. Pastor de ovelhas, 1 Samuel 16, 11. Músico, a gente tem várias referências. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 23. Quando um espírito ruim atormenta Saul, Davi é chamado para dedilhar a sua harpa, que acalmava Saul. Então a gente vê Davi tocando a harpa, a gente vê Davi entoando o salmo em 1 Crônicas 16, no versículo 7 e 8 até em diante. A Bíblia diz que Davi dá um salmo para Asaf e outras pessoas cantarem como adoração. E Davi, a gente sabe que ele foi um dos maiores escritores do Salmo. Davi entoava cânticos, Davi tocava instrumento, Davi era um homem sensacional. Na é verdade, rei, pastor, músico, tocava, cantava, polivalente, não é verdade? Davi era demais, melhor do que Davi, só o pastor Ronaldo mesmo. Tem que defender meu chefe, tem que... O soldado, gente, o tópico 1.2, o soldado. A gente vê oficialmente Davi atuando como soldado no exército. Uma das coisas que colocou mais Davi em evidência, que foi matar Golias. E quando eu falo de Golias, irmãos, eu vem um gatilho na minha vida muito ruim. Tem os gatilhos bons e aqueles gatilhos que trazem aquelas lembranças. Que eu já ajudei muito o ministério infantil, crianças. Então, sempre que tinha... Não, o problema não é esse. Quando eu falo de Golias, sempre que tinha alguma apresentação, alguma música, falava de Davi derrotou Golias. Aí, quando eu chegava, o que tu acha que as crianças falavam? Ó, o Golias, o grandão. Então, quando eu falo de Golias, já vem esse gatilho. Toda vez sempre tinha que ser o Golias, né? Pelo tamanho, mas glória a Deus. Davi, outra... É o faraó? Davi, ele depois de várias incursões, de várias batalhas, Saul colocou Davi como general do exército. Nós vemos em 1 Samuel 18:5, a Bíblia diz que Saul colocou Davi de frente para o exército. Mas depois que Saul ouviu as mulheres cantar uma música, né? Se Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Parece um funk que tinha por aí, né, mano? Né? Pois é isso aí. Quando Saul ouviu aquela música, logo a raiva, a inveja, a vaidade tomou conta dele. E ele falou, se Davi já está assim, o que falta para ele me tomar o trono? Então, o que Saul agora faz? Saul rebaixa Davi de patente e coloca Davi como capitão de 1000. Está lá em 1 Samuel 18:13. É isso aí mesmo? Ó, tá certo, hein? Maravilha. Então, essas são as aparições oficiais de Davi no exército, como soldado no exército de Saul. 1.3, Davi o caçado. A gente vê que após esse sentimento, essa situação de Saul, no capítulo 19 de 1 Samuel, a gente vê já Saul falando, verbalizando que queria matar Davi. Então Davi começa a fugir. Agora,
Davi começa a se abrigar em terras estranhas. Davi foi para o deserto 2 vezes. Lá em 1 Samuel 22, a gente vê que Davi ele se abrigou na caverna de Adulão. Tudo isso fugindo de Saul. E eu estudando, meditando nisso, eu acho que uma das coisas piores para Davi nessa fuga, meu reverendo Alex, foi ele, sabendo que Saul estava perseguindo ele não poder fazer nada. Você imagina como ficou o psicológico de Davi? Davi já tinha lutado com pessoas mais difíceis do que Saul, vencido pessoas que provavelmente era mais complicada com Saul, mas com Saul ele não podia fazer nada. Saul não podia, ou melhor, Davi não podia usar as armas que ele sabia contra Saul. Ser crente é difícil, né? E às vezes a gente está na mesma situação de Davi. A gente está numa batalha, numa situação que a gente quer fazer, mas não pode fazer. Deixa eu falar, não fala nada. Fica quieto. E você imagina a pressão que Davi estava vivendo, porque ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele não podia tocar no ungido de Deus. E Davi então se sentia impotente diante da situação. O cara está me perseguindo, mas eu não posso lutar, eu não posso usar minhas armas. E às vezes a gente está na mesma situação, a pressão da vida, as coisas vindo, mas a gente não pode tomar as atitudes que a gente quer. Por quê? Porque a gente tem que deixar Deus agir por nós. Às vezes Deus fala, fica quieto, você vai ver o livramento. Agora você não pode usar a arma que você sabe, você não pode agir. E às vezes essa situação mexe com a gente. Mexe com o psicológico, mexe com a nossa vida. Imagina Davi vivendo naquela situação terrível, as angústias, a pressão que ele estava vivendo. Mas 2 coisas aconteceram, 2 coisas maravilhosas aconteceram na caverna, dentro da caverna. Davi entrou na caverna como um fugitivo, de cabeça baixa, sem poder fazer nada, e dentro da caverna de Adulão. Aí a gente vê que mesmo na caverna, mesmo refugiado, Deus estava cuidando de Davi. Primeira coisa que aconteceu na caverna de Adulão, a Bíblia diz que a família de Davi foi ter com ele. A família de Davi toda se juntou com ele. Você lembra quando Davi foi lutar contra Golias, que é que o irmão dele falou? Eu bem sei da sua presunção. Chamou Davi de maldoso, o irmão dele. Mas agora dentro da caverna, mesmo sofrendo, o que Deus faz? Deus reúne toda a família de Davi e reconcilia toda a família dele. Isso acontece dentro da caverna. Às vezes a gente está passando por um momento difícil da nossa vida, a gente se sente como se estivesse numa caverna. Às vezes não é uma caverna física, mas é uma caverna psicológica. A gente se sente isolado, a gente quer sumir. Mas às vezes é nesse momento de caverna que Deus vai lá e faz um milagre. Deus, às vezes, na tua caverna, no teu pior momento da tua vida, Deus vai lá e reúne a sua família, vai lá e traz reconciliação na sua família, na sua casa. E agora Deus coloca a família de Davi toda ali. A segunda coisa que aconteceu na caverna de Adulão, sabe qual foi? A Bíblia diz que homens, pessoas que eram escória da sociedade, pessoas endividadas, refugiadas, agora começou o quê? Se juntar com Davi. Davi entrou como refugiado, como ninguém. Mas agora o quê? Deus estava o quê? Formando o exército de Davi. Dentro da onde? Dentro da caverna. Talvez esse seja o pior momento da vida de Davi. Mas Deus começou a juntar pessoas com eles. Agora você imagina, aquelas pessoas que eram endividadas, agora Deus estava tornando elas valentes. Pessoas que eram refugiados, estavam virando soldados. Pessoas que eram desprezadas pelas pessoas, mas para Deus eles tinham valor. Então mesmo dentro daquela caverna, Deus estava fortalecendo Davi. Davi entrou lá como refugiado, sem ninguém, e Davi saiu fortificado. Saiu como um soldado, saiu com seu exército tendo formado. Não foi formado lá, mas começou a formar seu exército aonde? Dentro da caverna. De repente, a gente às vezes passa as cavernas na nossa vida, a gente se sente sozinho, mas Deus levanta pessoas e Deus te fortalece, mesmo nas cavernas da nossa vida. Pastor Ronaldo? Ah. O microfone, por favor. Ih, eu acho que eu tirei aqui. Me ajuda aqui, chefe.
Quer usar esse aqui? Usa esse aqui. Não, nessa passagem aqui a gente consegue ver a total obediência e submissão de Davi, né? Porque quando você olha todo o cenário, você vê ali que ele tinha capacidades técnicas de vencer Saul. Ele era habilitado tecnicamente para vencer Saul, né? Como você falou, que ele já tinha vencido outras pessoas. Ele tinha razões humanas, porque tecnicamente falando ele estava se defendendo de alguém que estava atacando ele, né? E quando a gente vai olhar, ele também tem razões assim do direcionamento de Deus, porque Deus já tinha falado que ele seria o rei, já tinha ungido ele. Então, se a gente olha pela ótica humana, né? Ele tinha todas as razões, ele tinha capacitações técnicas, ele estava só se defendendo e ele já tinha uma unção de Deus que ele seria rei. Então, assim, mas mesmo assim, ele escolheu ser obediente, submisso à vontade do Senhor e não revidar Saul, né? E isso mostra a obediência e a submissão tamanha que Davi tinha em relação às coisas de Deus, né? É verdade. E essas situações que deixam a gente impotente diante dos problemas, só fortalece uma coisa na nossa vida, que é a dependência de Deus. Era só Deus para guardar ele ali, que ele tinha que ficar fugindo. Tá certo? Muito obrigado, minha irmã. Só para corroborar isso aqui, na verdade, a pressão era grande. Estava conversando aqui com o pastor Sidney, dizendo que nessa circunstância da caverna de Adulão, ele estava cercado de 400 caras, que a Bíblia diz, de espírito desgostoso, endividado e em aperto. Com certeza esses caras viram o seguinte: se Davi for rei, a vida da gente vai melhorar. Então o que estava falando para ele aí? Davi, passa ele, Davi. É verdade. Eu imagino que tinha gente Davi, lá falando, passa ele, Davi, mata esse cara, porque vai ser bom pra gente. Então a pressão era muito grande, até por conta disso também, Bruno. Acredito, chefe, acredito. Bruno. Pastor? Deram outro microfone pro Bruno. Não, só juntando o que a irmã falou lá, com aquela primeira parte que colaboraram sobre a questão da preparação. A irmã fez menção à ideia de Davi honrar a questão da autoridade de Saul, até nos momentos que, teoricamente, ele teve a oportunidade de passar por cima disso. E aí, quando falaram de preparação, o que se entende, né, através da vida de Davi, é que o que gera toda a influência no desenvolvimento do propósito de Deus não é só a questão de você chegar no tempo de viver o propósito de Deus, mas como você se preparou. Por exemplo, essa ideia da honra, ela se dá na vida de Davi nos momentos que ninguém via o que ele estava fazendo. A ideia de um homem que combate em defesa daquilo que ele está protegendo também se deu nos momentos em que Davi estava ali no campo, cuidando das ovelhas. A ideia de honrar o seu pai com esses afazeres. Eu costumo dizer que a preparação, na verdade, ela não faz só você chegar ao propósito de Deus, mas como que você vai viver o tempo do propósito de Deus. E Davi tinha esses aspectos, teoricamente ocultos para a grande maioria daqueles que estavam em torno dele, que fizeram com que ele tivesse um reinado diferenciado. Princípio, exatamente. Outra questão que a gente pode adotar aqui nós comentamos aqui no início, o homem segundo o coração de Deus. Uma das especificidades disso é que quando a gente está na caverna, a gente quer ser adulado, a gente quer ser consolado, né? E o que Deus vê no homem é a capacidade do servo dele, do escolhido, a capacidade que ele tem de reação diante da adversidade. Aqui fala que quando ele estava na caverna, ao invés de ser consolado, ao invés de ser guardado, ao invés de ser consolado pelos aqueles que estavam com eles, Deus não. As pessoas que chegavam para ele, e ajuntou-se a ele homens que estavam em aperto, endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Quer dizer, quando ele mais precisava, o que chega para ele são pessoas que ele vai ter que... O que dá a entender é que ele que ajudava a levantar as pessoas. Mas essa é a realidade. E diz quando ele vai para a caverna, isso acontece com a gente. Muitas vezes, no teu momento mais difícil de vida, quando você precisa de uma resposta, Deus manda pessoas que precisam de resposta que estão na tua boca para você consolar. E é aí que você tem que fazer a diferença. A gente está querendo receber e Deus usa a gente para dar. A gente percebe que tem pessoas que estão pior do que a gente, né? Por isso o homem segundo o coração de Deus. E muito interessante, pastor, que no final desse versículo diz que Davi se fez chefe dele, se fez líder. Davi tinha inato essa capacidade de liderança, né? Pegou as pessoas lá caídas e Davi se colocou à frente dele, animou eles. É isso aí. Eu sou militar, você falou certo. Uma das maiores capacidades de liderança é você reunir o grupo.
Independente da tua patente, se você tiver uma boa capacidade de reunir o grupo, você é um líder, porque a liderança ela não se ensina, ela é nata. Então você é líder, você pode ter a patente que for, mas eu conheci muitos oficiais graduados que não eram líderes, como eu conheci soldado líder. Então a liderança ela é uma aptidão natural do ser humano. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Soberano. O tópico 1.4 da revista. Depois desse feito da caverna, Davi vai para o deserto 2 vezes, Davi vai para a terra estranha dos filisteus. Acontece o fato de Saul morrer. Fica aquela lacuna no trono e Davi chega até o trono. E o fato interessante é que Davi, ele foi ungido 3 vezes. Quantas vezes eu disse? Primeira vez que ele foi ungido, 1 Samuel 16:13. Eu queria, por gentileza, senhores e senhoras, abrissem a vossa Bíblia, para a gente ler essas 3 situações da unção de Davi. Primeira unção que a gente vê foi por Samuel, diante da sua família. O capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. A segunda unção de Saul, a segunda unção de Davi foi diante da tribo de Judá. Vamos lá, abre aí por favor, 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Quem pode ler? Quem tem a voz de trovões? Pastor Ronaldo? Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Quem ungiu Davi aí foi os? Homens. Homens de Judá ungiram a Davi. A terceira unção, ainda em 2 Samuel capítulo 5, o versículo 3. Outra pessoa pode ler para a gente, por favor? Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com elas aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Quem ungiu Davi agora foram os anciãos. Em Hebrom, diante de quem? Todo Israel. Então aí a gente vê a proporção da honra de Deus na vida de Davi. Primeira unção lá, Samuel. O reconhecimento de Deus diante de quem? Diante da família. Deus honrou Davi diante da família. Segunda unção, os homens de Judá. Os homens agora ungiram diante de quem? Diante de uma cidade toda, de uma tribo. Então você vê a honra crescente, primeiro diante da família, depois Deus honra diante da cidade toda. Primeira a honra na família. Segundo, o reconhecimento social. E o terceiro, quem ungiu foram os anciãos de Hebrom. Reconhecimento político diante de toda a nação. Então a gente vê a proporção da honra de Deus em Davi, daquilo que ele chamou e fez. A família reconhecer, da sociedade, os homens que ungiram ele em Judá, e, por último, os anciãos representando todo Israel em Hebrom. Pode falar, pastor. Essas 3 etapas aí, elas constituem parte de processo. Deus falou a Samuel que ia ungir Davi rei sobre Israel. Só que a primeira unção que ele recebe é sobre o quê? Sobre Judá. Ele poderia ter rejeitado. Ele poderia ter falado, não foi para isso que Deus me ungiu. Não foi para ser rei de Judá. Deus me ungiu para ser rei de Israel. No entanto, ele aceitou a unção, aguardou mais 7 anos para ser ungido rei de Israel. Olha o processo. Então, quer dizer, primeiro ele é ungido, depois vem a unção somente sobre Judá. Ele poderia ter achado estranho, mas ele aceita a unção porque ele sabe que faz parte do processo. Até vir a unção sobre Israel. Glória a Deus. Pastor, deixa eu fazer a pergunta, aproveitar. Quando a pessoa atropela, na verdade, o tempo de Deus, esperando uma unção,
e ela mesmo busca essa unção, na verdade, ela é untada e não ungida? Pode continuar, Bruno. Ô Bruno, interessante, o pastor falou do processo. Os 3 níveis aí. A ordem crescente que você demonstrou ali. O terceiro reconhecimento, e o mais importante, que foi todo sobre Israel, foi dado pelos anciãos. O neto de Davi, que não observou a importância dos anciãos. E o reino foi dividido justamente porque ele não observou a importância da palavra dos anciãos. Ele ouviu os jovens e não os anciãos. Aí o reino foi dividido ali, o neto de Davi jogou tudo por terra, o trabalho dele. Justamente. Então, isso só faz esse fortalecimento que a gente vê, a gente está falando desde o começo que Davi era um homem de princípios. Ele respeitava a autoridade e respeitava os princípios. Tanto é que o neto de Davi atropelou isso e justamente foi o quê? Foi um fracasso. Sem contar que a unção da divisão do reino não vem no reino de Roboão, não. Vem no reino de Salomão. Deus falou, vou dividir o reino. Foi só o cumprimento em Roboão. Deus falou, vou dividir o reino, Salomão estava vivo. Mas falou, não vou fazer no teu reino, vou fazer no reino do teu filho. Então, quer dizer, respeitou os anciãos que a gente sabe. Verdade. Então a gente viu aqui a proporção que Deus tomou, a honra e o reconhecimento diante da família, diante da sociedade, diante dos anciãos, politicamente falando. Tá certo? Deus faz uma promessa, uma aliança davídica, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 13. Quer falar? Microfone. Irmão, é interessante a gente olhar, como os irmãos têm falado, né? Que Davi, ele soube passar por essa situação, aguardar o tempo de Deus e tal, mas tudo tem um princípio, né? Como diz, a gente tem aprendido, que a unção que a gente respeita, a gente atrai, tá certo? Então, tudo isso Davi passou porque ele respeitou a unção que estava sobre Samuel. Sobre Samuel, que ungiu ele pela primeira vez, rei. Ali que foi o estupim. Então, tudo que ele passou, mas ele estava confiando naquela unção que Samuel fez sobre a vida dele. Amém, meu irmão. Obrigado. A aliança davídica. 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 13. Quem pode ler para a gente aí, por favor? 7:13. Pode ler o 12, o 13 e o 14, por favor, pastor. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono de seu reino para sempre. Então, existe dois aspectos da promessa de Deus para Davi. A primeira é a dinastia, que humanamente falando, os descendentes de Davi, sempre haveria um descendente de Davi no trono, e apontando para o reino de Jesus, o reino eterno, o reino justo, santo e eterno. Por isso que Deus vai falar que o reino dele não terá fim. Isso é fortalecido em Isaías capítulo 9, versículo 7. O próximo aqui, o tópico 2, é advertido por Deus. Aqui a gente entra numa fase complicada de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 11, a gente vê a situação que, na época que os reis iam para a guerra, Davi não foi, e a gente sabe o que aconteceu, o que foi deflagrado nessa época, que Davi viu uma mulher formosa, né? Turbinada, eu não sei, pastor, Batseba, mas ele se afeiçoou dela, adulterou com ela. Não só adulterar com a Batseba, Davi também, ele planeja o assassinato do marido dela, Urias. Davi manda carta para o exército dele, manda botar Urias de frente para a batalha, justamente para quê? Para ele morrer e o caminho ficar livre. Agora você vê, para pensar, um homem de Deus, cheio de Deus, que obedecia a Deus, sempre consultava a Deus, ele fez toda essa situação, ele não só adulterou, você vê que foi uma coisa totalmente premeditada, foi uma coisa pensada, planejada. A gente vê até muitas pessoas falar que Davi, ele entrou por essa situação porque
estava ocioso. Mas na verdade não é por causa do descanso. O descanso não leva as pessoas a pecar. O problema de Davi é que ele estava sem propósito, sem direção. E existe um provérbio chinês que diz: se você não tem direção, se você não sabe para onde você quer ir, você pode chegar a qualquer lugar. Se você não sabe para onde você quer ir, você corre o risco de chegar em lugar nenhum. E Davi não tinha um direcionamento, a mente dele estava aberta, estava vazia. Se você não tem um direcionamento, a gente vê que a gente é toda hora bombardeado com situações e pessoas querendo direcionar a nossa vida. Você abre o computador, abre sua rede social, sempre tem alguém mandando você fazer alguma coisa. Você liga a televisão, tem gente falando para você fazer alguma coisa. Você vem na igreja, tem gente falando para você fazer alguma coisa. Na igreja é coisa boa, de Deus. Mas sempre tem gente querendo te direcionar. E se você não tiver direção, é o que Davi não tinha naquele momento. No momento de ócio, ele simplesmente se desligou de tudo. Ele não tirou férias só da batalha, ele tirou férias do reino, da mentalidade dele de servir a Deus, e ficou com a mente vazia. Ele foi guiado pelo mal, porque ele estava o quê? Sem direção. Você vê que deu tempo dele planejar. Davi estava entrando num declínio terrível. E o que mudou essa história? Foi a palavra de Deus, a advertência de Deus. E o negócio foi tão grande que Davi ele demorou para cair em si. Ele adulterou, assassinou. A Bíblia diz que depois que passou o luto de Urias, Davi continuou adulterando com Batseba até ela conceber um filho. Então você vê que até Davi cair na consciência não foi de uma hora para outra. Depois que Urias morreu, Davi continuou, né? Aí quem abria lá o Instagram de Davi, tava lá a foto dele, presente de Deus. Davi e Batseba, ele postando lá, né, presente de Deus, nem dele era. Mas passou-se um tempo, até que Deus manda o profeta Natã. E o profeta Natã conta faz uma alegoria, faz uma parábola para ele. E fala: olha, imagina um homem que tem muitos bens, muitos bois, muitas ovelhas. Pegar a ovelha de um homem que só tem um homem pobre. Davi, quando escuta essa história, fica indignado. Como é que alguém faz isso? O cara tem riqueza, tem ovelha, pega a ovelha de um homem só. Eu tenho que matar esse homem, tem que fazer acontecer. Vai, e Natã canta uma música para ele. Esse cara é você. Professor, eu fico vendo essa situação aí do Davi com Betseba. Eu fico lembrando da história de Abraão, que ele apresentou a esposa como irmã, com medo de ser assassinado pela beleza da esposa. Eu também apresento a minha esposa como irmã. Que é bonita, vai que Davi queira me matar, né, irmã? Sabedoria. Gente, isso são sabedorias milenares. Né? Bom que não vai precisar nem levar para o restaurante hoje, né? Já ganhou a noite. E a gente vê algumas situações. Depois que Natã fala para Davi, Davi cai a consciência. E Davi fala: eu errei. Eu pequei contra Deus. E aí a gente vê duas situações. A misericórdia de Deus. Deus falou: você errou, mas você não vai morrer não. Mas o fruto dessa sem vergonhice vai morrer, né? A gente vê duas situações que a gente tem que guardar na nossa vida. Deus sempre perdoa. O homem, às vezes, perdoa. Tem hora que o homem perdoa, tem hora que não perdoa. Deus sempre perdoa. O homem, às vezes, perdoa. A natureza nunca perdoa. E a Bíblia diz isso, uma lei da natureza. Aquilo que o homem plantar, ele vai... Essa é uma lei de Deus e uma lei da natureza. E Davi, a lei da semeadura. E Davi colheu o que ele plantou em vários aspectos. E foi liberado, o profeta Natã liberou uma sentença. Por causa disso, a espada não vai se apartar da tua casa. Morte, briga, confusão. E a gente vê o filho de Davi, Aminon, ele estuprou a irmã Tamar. Não bastasse isso, o filho de Davi, Absalom, matou o irmão Aminon. Se revoltou contra Davi e depois o filho de Absalom morreu. Mas Davi, mesmo diante dessa crise familiar, dessa situação, Davi se arrependeu.
E a gente vê esses aspectos no Salmo 51, versículo 2, versículo 3. Davi falou: eu reconheço a minha iniquidade e quero a tua misericórdia. E Deus restaurou Davi. Deus fortaleceu Davi. Deus manteve Davi de pé. A gente vê o arrependimento e a misericórdia divina. Davi, mesmo sofrendo aquela situação, passando por aquilo tudo, Deus teve misericórdia dele. E Deus ergue Davi. Deus dá várias vitórias novamente a Davi. Davi pode ter errado, quebrou a aliança, mas ele reconheceu. E Deus restaurou a aliança da vida dele. E essa marca de Davi, essa marca na vida de Davi também deixa uma lição muito boa para a gente. Porque Davi, ele foi um grande homem. Mas ele não foi um super-homem, ele não foi perfeito. Ele tinha seus altos, seus momentos. Ele foi um cara fenomenal, como a gente já falou aqui. Um homem ímpar, polivalente, com muitos talentos. Mas Deus deixou bem claro a Bíblia. Por que a Bíblia permitiu mostrar essa fase ruim de Davi? Simplesmente para eu e você entender que Deus usa a pessoa como eu e você imperfeita para cumprir grandes propósitos. Para a gente saber, a humanidade saber que o poder não vem da gente, é de Deus. A obra quem faz é Deus. Quem executa é Deus. A gente faz nossa parte, a gente busca, a gente se prepara, a gente estuda, a gente prega. Mas o milagre quem faz é Deus, quem salva é Deus. Aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente não tem capacidade, Deus vai lá e age. Deus sabe das suas limitações, Deus sabe das suas dificuldades, mas é desse jeito que Ele vai te usar. É desse jeito que Ele vai usar a tua vida para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E assim foi com a vida de Davi. Mesmo ele com as suas debilidades e dificuldades, para quê? Para mostrar que a grandeza e o poder é de Deus. E para a gente encerrar, irmãos, final de Davi, está em 1 Crônicas capítulo 29 e o versículo 28. Vamos abrir a nossa Bíblia lá mais uma vez, senhoras e senhores, por favor. O final de Davi. 1 Crônicas capítulo 29, o versículo 28. Nós vamos ler, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí no capítulo 29, versículo 28. Que eu quero falar algo sobre esse versículo para nós hoje, para a nossa vida aqui. O nosso pastor Silas falou até essa semana que o mais interessante de um projeto ou da vida de uma pessoa não é o começo. O começo não pode nos surpreender. A questão é o final. Como que vai ser o final? Como que vai ser o final da nossa história? Como vai ser o final do nosso projeto? Como que vai ser o final do ciclo? Todo mundo achou aí? 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 28. Vamos ler? Está falando sobre Davi, ó. E morreu numa boa velhice, cheio de riqueza, e Salomão reinou em seu lugar. Algumas traduções dizem que ele morreu farto de dias. Essa palavra farto significa o quê? Cheio, né? No sentido ruim, ó, estou farto disso, estou cheio. Então a Bíblia diz que ele morreu cheio de dias. O que significa isso? Que ele aproveitou os seus dias, a sua vida foi vivida intensamente na presença de Deus. Ele morreu cheio de dias, numa boa velhice. Amém? Eu quero profetizar que você tem uma boa velhice, que a tua vida seja cheia de dias em nome de Jesus. Ó, cheio de dias, cheio de quê? Riqueza. Quem recebe aí? Glória. O próprio Deus falou que exaltou o nome de Davi diante das nações, cheio de dias, riqueza, glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos refletir alguns momentos aqui. Se você fosse escolher aqui, dentre essas situações, ó, ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riqueza, glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Se Deus falasse para você, eu queria que você escolhesse uma coisa aqui, o que você escolheria?
Sabedoria? É o cheio de dias, né? Da sabedoria. Mas para mim, aqui já é uma coisa bem minha. Sabe para mim qual foi o ápice desse final dele? É quando diz assim, ó: e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Não foi a glória, não foi a riqueza, nem a vida farta, nem a vida maravilhosa. Foi Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Em vida ele já viu. O que significa isso? Para quem é pai, a alegria de um pai é ver seu filho indo mais longe do que você. A gente se mata, rala para quê? Para dar conforto, para dar sabedoria, guiar nossos filhos no caminho do Senhor. Então eu quero terminar isso aqui, que nós possamos ser como Davi, que você veja a sua geração prosperar, que você veja os seus filhos ir além, que você veja os seus filhos ser reis e sacerdotes espirituais, que seus filhos façam a diferença na sociedade, que nós possamos viver uma vida como Davi na presença de Deus, uma vida maravilhosa, e que nossos filhos vai além, que os nossos frutos vai além, que nossos frutos permaneça. Jesus disse em João capítulo 15: eu vos chamei, vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, que assim como Davi, você veja o seu fruto permanecer e ser abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, Bruno, Deus abençoe. A aula foi abençoada. Eu vou colocar aqui um anúncio para eu falar daqui a pouco, mas eu tenho certeza que vocês foram abençoados pela ministração do Bruno, e a gente fica muito feliz porque o pastor Ronaldo sempre preza em dar oportunidades aqui para professores que muitas das vezes vocês não veem ministrando aulas, porque eles trabalham nas nossas classes. O ensino é um trabalho também de bastidor. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ouvir um dos nossos professores aqui, que vocês ainda não ouviram, uma satisfação, né, de poder ter a noção que de alguma forma todo esse trabalho está sendo desenvolvido e que Deus tem levantado pessoas para poder instruir a sua igreja nas mais variadas esferas aqui das nossas classes. Então, que Deus possa abençoar a vida do Bruno e da sua família também, que está ali participando dessa noite de ministração. Quero deixar aqui um anúncio. O pessoal, né, nesse período fica muito voltado para a questão da data, né, a questão da Páscoa, e todo ano praticamente a gente faz algum tipo de trabalho relacionado a ministrar sobre esse tema. A gente já fez debates, já fez fóruns, já fez painéis relacionados à Páscoa dentro da fábrica e na IBD. Esse ano, lá no Crente Docente, a gente, né, organizou essa live que vai acontecer daqui a pouquinho. Estamos aí a 15 minutos dessa live, vai ser no Instagram do Crente Docente. E a professora Renata Santana, ela vai falar um pouco sobre a ideia da Páscoa para as crianças. O que você ensina. E eu fiz ainda há pouco ali uma abertura rápida no Instagram do Crente Docente, só que eu falei o seguinte: na verdade, só porque é um trabalho do CD Kids, que é o trabalho de criança do Crente Docente, mas a live é para todo mundo, porque a maneira com que a professora Renata Santana instrumentaliza a explicação sobre a Páscoa para a criança, na verdade, é uma maneira didática que serve para a gente também, trazendo essa ideia do que é a verdadeira Páscoa. Então, se você tiver oportunidade, ou você voltando aí no caminho para casa, ainda falta 15 minutos para as 9, então, @Crente Docente, ou você que também segue a professora Renata Santana, você vai receber a notificação aí no seu Instagram, e a minha esposa que vai estar conduzindo essa live, conversando com a professora Renata Santana. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Meus irmãos, eu queria convidar o pastor Paulo Monteiro para poder vir aqui à frente para fazer uma oração, aproveitando a presença do ilustre irmão, pastor Fernando aqui, que, né, é também aí alguém que trilhou um caminho na escola dominical, alguém que continua na ativa, e poder receber o pai do pastor Fernando aqui é uma grande satisfação para a gente. Então é um encontro de gerações. Vamos ficar de pé
para que a gente possa encerrar essa escola bereana debaixo da bênção. Boa noite a todos. Eu não sou pastor, eu faço questão de ser professor com muita honra. Para mim é mais importante na minha vida é ser professor. Por isso eu estou aqui hoje com vocês, que vocês possam realmente sentir no coração essa dádiva que Deus dá a nós sabedoria para dar sabedoria, né? Que Deus abençoe vocês, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Como eu sou grato, Senhor, primeiro pelo a vida que Tu me dá até hoje, Senhor, em poder estar aqui, Senhor, com Teus servos, com Teus escolhidos, com Teus professores, Senhor, o Teu povo, Senhor, que honra o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus e Pai, nós te somos gratos pela vida e te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tens nos trazido, Senhor, pela Tua unção, o Teu carinho para conosco, Senhor. Nós te agradecemos por esses momentos, Senhor, e que Tu, Senhor, possa colocar diante de Ti o coração de cada um que aqui está, coração com coração, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, reverendo Paulo. Deus abençoe a sua vida. Um prazer tê-lo aqui conosco. Semana que vem nós vamos estar ministrando aqui sobre Salomão. Nós vamos estar, quando eu digo nós vamos estar, é porque eu vou estar, né? Eu vou estar e gostaria muito que os irmãos estivessem aqui também. Tá? Eu tenho... Não, vai ser um prazer tê-los aqui semana que vem, tá bom? Guardem essas datas, participem conosco, visitem a fábrica. O Vaninho falou do negócio do CD, do Crédito Docente Kids. O pessoal do Kids está fazendo um trabalho espetacular lá na fábrica. Ela tem muita coisa boa, devocionais, Juliana é nossa colaboradora, Vera, devocionais, artigos, material sempre assim abençoado, e a página ela está em constante atualização. Então vão lá na fábrica, se inscrevam lá, recebam as nossas notificações. Deus abençoe a sua vida, até semana que vem.